Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Ela tatua profissionalmente desde 2009. Desde então, sempre acreditou que a tatuagem fosse algo além da estética e de significados de figuras. Para ela, essa profissão precisava agregar alguma coisa especial na vida das pessoas. Foi desse pensamento que surgiu o Reviva, projeto que reconstrói auréolas mamárias perdidas em cirurgias de câncer de mama, por meio da tatuagem e da micropigmentação. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre este projeto. Com a palavra, Tati Laucas. Qual é a sua formação e sua trajetória profissional? Eu sou formada mesmo em gestão empresarial pelo Senac. Eu estudei também na Unital, eu fiz comunicação social, fiz publicidade e propaganda, mas eu não me formei, eu fui até o 3º ano. Aí deu um estalo, eu falei, não é isso que eu quero. Eu ainda não sabia qual seria a minha profissão mesmo. E trabalhei bastante na área administrativa, gosto dessa parte, mas tinha alguma coisa latente ali que eu ia vir a descobrir depois, né? E assim, a tatuagem ela veio anos depois, na verdade, eu me formei em 2005 no Senac, eu fiz um técnico, eu fiz depois da faculdade, né? Eu gostei muito e foi aí que nasceu a questão da tatu, porque durante o curso de gestão, o meu marido decidiu tatuar. E eu estava elaborando junto com o grupo um TCC, né? Que na época a gente trabalhava numa loja de plantas, ele trabalhava como gerente comercial e eu trabalhava no financeiro. E nós elaboramos um TCC para fazer melhorias na empresa, né? No caso da loja de plantas. Quando ele veio com essa ideia de tatuar, ele sempre foi envolvido na música, a gente sempre teve no meio do rock e tudo mais. Então, tatu pra gente era algo que era uma paixão, né? Que a gente tinha bastante tatu, mas nunca imaginava que ele ia tatuar. Enfim, aí ele decidiu e eu falei assim, bom, então se você quer fazer isso, eu vou montar um projeto paralelo de um estúdio de tatuagem. Né? Enquanto a gente desenvolveu o projeto para a empresa de plantas, eu fiz o de tatu. Né? E acabou que ao final do curso de gestão, nós abrimos o estúdio. Né? E já estava com um projeto, então foi algo assim, bem pensado, assim, foi uma coisa que não foi... Parece que foi impulso, mas a gente teve um tempo aí para dar uma estudada, né? Então foi bem legal. Quando e como a tatuagem entrou na sua vida? A tatuagem, né, sem ser profissionalmente, ela entrou na minha infância, quando eu vi uma prima, uma prima que é aquela prima deusa, que você quer ser como ela, e ela fez uma, né, e isso eu devia ter uns 12 anos, eu não sei exatamente a diferença que a gente tem, mas ela já era adolescente, e ela fez uma caveira na perna, eu falei, meu Deus, que é isso? Que negócio muito legal e tal, e aquilo parece que ficou na minha cabeça, que quando eu pudesse eu faria uma. E aí meus pais, assim, sempre muito descolados, assim, cabeça aberta, vou acampar com meus amigos, sempre contando aquelas histórias. Quando eu decidi fazer, eu tinha 15 anos. E aí eu falei, bom, eu não vou ter problema em casa, porque meus pais são um descoladão, né? E aí eu cheguei lá com uma autorização, eu fui num tatuador, eu morava em Guarulhos. Aí eu fui até o tatuador, peguei uma autorização, porque é proibido, né, por lei. E eu tinha 15, e na época era com 16 que podia. Aí levei até eles, nossa, eles quase me mataram. Imagina fazer tatuagem, aquela história que todo mundo fala, né? E eu fiquei em choque, eu falei, ué, gente, mas é só um desenho, eu não via tatuagem como algo... Pra mim, essa história de ser marginalizado já tinha acabado mesmo, hoje eu tenho 38, né? Muitos anos, pra mim não existia isso, eu achava que era só arte mesmo. Mas enfim, respeitei e não fiz, né? Mas quando eu fiz 18 anos, eu falei assim, não, agora eu vou fazer. E aí aderi, né, como um adorno, gostava, mas não fazia muitas, né? Quando eu conheci meu marido, ele também se tatuava, então a gente era cliente, né, de tatu. E aí nesse universo foi aí que ele
visualizou uma possibilidade para ele. A gente estava no estúdio de um amigo e tava esperando o nosso horário da nossa sessão. E aí ele começou a ver aquele universo tal, fez a tatuagem dele, aí ele chegou em casa e falou assim, quero tatuar também. E eu falei, mas da onde você tirou isso? Você já toca, você já tem a sua profissão. Enfim, aí ele decidiu, falei, bom, vai que vai, mas assim, vai estudar desenho. Isso falando pra ele. Ele foi, correu atrás, fez alguns... Na época não tinha muito, tem uns 14 anos que ele tatua, não tinha muito curso, era algo muito um ou outro querendo ensinar. A gente ia muito em convenção, aí ele parava do lado do tatuador e ficava fazendo perguntas para ver se ele observando aprendia. Aí ele comprou o material e decidiu encarar. Trabalhávamos de dia na empresa e à noite ele fazia as tatuagens. Isso aconteceu durante aproximadamente uns 2 anos. E nesse processo eu ajudava ele a tirar os decalques. Então, assim, como era muito corrida a nossa vida, ele trabalhava durante o dia, à noite a tatuar, ele falava assim, Tati, tira o decalque pra mim, porque o cliente já tá chegando e eu tô arrumando a sala aqui. Aí eu comecei a ter esse contato, eu e o desenho, né? E eu me interessei e resolvi fazer um curso de desenho, porque ele estava estudando desenho, na verdade ele me incentivou bastante. Vou falar muito dele porque é fundamental, assim, né? O incentivo dele, né? Porque eu não me imaginava tatuando. Então ele me incentivou, falou, vem fazer o curso comigo, você vai gostar. E eu fui, realmente, eu gostei muito. A parte do desenho, para mim, foi algo que aí que me despertou mesmo. Eu falei, nossa, existe um mundo além das empresas, existe um universo que eu posso, né, usufruir. E eu comecei a fazer curso de desenho artístico, aquele desenho artístico bem acadêmico, realista. E aí o realismo, ele é algo bastante que te impressiona, né? Apesar de o pessoal falar assim, mas é uma cópia, mas tem uma técnica para você e tem o seu talento também, né? De quão perfeito vai ficar essa cópia, né? Se eu pegar um papel agora só e tentar copiar alguma coisa sem técnica, eu vou me perder um pouco, né? Então existe um processo e eu me apaixonei por isso. Depois de 3 anos que eu estava estudando desenho, atuando, já existia o meu estúdio, que é o Pigmenta Tattoo, que surgiu dessa transição da empresa, né, da minha casa. A gente falou, não, agora acho que é a hora da gente encarar. Primeiro foi ele como tatuador e eu com piercing. Né, eu fui estudar a aplicação de piercing. Gosto também, mas hoje eu já acabei deixando de lado para me dedicar só a tatu. E depois de 3 anos com o estúdio já montado, eu tomei coragem para tatuar. Né? E foi aí que eu comecei, né? Já envolvida, já sendo sócia do Pigmenta, tendo contato com o universo ali, com o cliente. Para mim, na verdade, assim, foi muito mais tranquilo o meu início do que para o meu marido, que ele teve que ir meio, né, no susto, aprendendo sozinho. Eu tive ele para me auxiliar, né, no meu início. O que é a micropigmentação paramédica? Se trata de um procedimento para atenuar cicatrizes, marcas provenientes de cirurgias, de acidentes. Né? De uma maneira geral, a micropigmentação paramédica é uma micropigmentação mais funcional, né? Uma estética funcional. É mais ou menos assim que... Né? Eu optei pela micropigmentação paramédica de areolas. Né? Então, foi nisso que eu me especializei e foi nisso que eu estou me dedicando. Mas eu estudei também a micropigmentação estética, que é de sobrancelhas, lábios, olhos. Eu estudei também, mas aí já é uma área que eu deixo para minhas colegas. Em quais casos a micropigmentação da auréola mamária é indicada? Bom, resumidamente, né, ela é indicada na estética, né, porque algumas mulheres fazem a cirurgia de ou colocação de prótese ou redução de mamas e
às vezes ocorre algum problema ali na cicatrização e deixa alguma cicatriz ali. E a mulher quer fazer essa correção, né? E através da micropigmentação dá para fazer isso, né? Eu trabalho com a micropigmentação paramédica nesses casos também. E o que eu mais trabalho é no caso de mastectomia, né? Quando a mulher teve câncer de mama e foi retirada parcial ou inteira, né, a mama. Aí é feita a reconstrução pelo médico cirurgião e eu faço a última parte de todo esse processo, que é a micropigmentação, que é fazer a maioria que eu fiz foi a areola toda, né? Mas às vezes é parcial, às vezes não tirou tudo, mas o que eu mais faço e é indicado, né, para mulheres no fim do seu tratamento. Ela precisa ter a alta do médico para a gente poder fazer. O que é o projeto Reviva? Também dei um nome, né, para o Reviva, porque assim, como eu sou tatuadora, né, então assim, para que as mulheres que nunca fizeram uma tatuagem não tivessem medo ou receio e fizessem associação, né, porque tem toda a parte social, né, da tatu, a questão do preconceito. Então muitas mulheres não chegam até esse projeto por conta do medo, do receio. Ah, é tatuagem? O que é isso? Né? Então eu decidi separar, né, mas não tem problema nenhum em linkar também. E aí eu dei o nome do Reviva, para eu conseguir acessar essas mulheres sem elas se assustarem, né? Surgiu primeiro momento, um médico me procurou, um cirurgião. Ele trabalhava já com um tatuador no Rio de Janeiro, aí ele se mudou para São José dos Campos e ficava inviável ele encaminhar os pacientes dele para o Rio de Janeiro para fazer a micropigmentação. Então ele viu meu trabalho, ele viu algumas tatuagens realistas que eu realizei, não de areolas, mas de animais, de flores. Ele gostou e ele me propôs, ele falou: o que você acha de fazer esse trabalho comigo, né? Você pode cobrar, é a parte, eu só preciso de alguém que finalize, né, isso para essas mulheres. E ao primeiro momento eu topei, falei assim: não, eu acho legal, eu vou tentar. Eu falei: olha, eu uso técnica de realismo, eu não tinha feito curso ainda de micropigmentação. E ele, enfim, aí ele, conforme a orientação dele, ele falou: ó, coloque o valor que você acha justo. Aí eu pesquisei, vi mais ou menos quanto que eu poderia cobrar e eu comecei cobrando. Só que, por conta dessa minha... gente, eu não sou uma santa, não é nada disso, mas é uma coisa minha, né? Nem quero ser. Quando eu tive contato com as primeiras mulheres que eu fiz, eu me sensibilizei, né? Então eu falei assim: caramba, né? Eu acho que eu vou fazer isso sem cobrar. Porque eu, assim, no meu entender, eu não ia viver disso. E eu nem vivo disso. E sempre, para mim, a caridade, porque caridade não é só você, no meu ponto de vista, não é só você ajudar dentro de um templo religioso ou um prato de comida. Você pode ajudar alguém com a sua palavra, são várias formas. E eu vi naquilo uma possibilidade de eu fazer algo voluntário, né? E que fosse voltado para a mulher, né? De mulher, né? Uma mulher fazendo isso para outra mulher. Eu achei isso mágico e eu decidi não cobrar. Então eu fiz 3 mulheres, né, cobrando. E aí eu conversei com meu marido também, falei: o que você acha, né? Você acha que a gente consegue dar esse suporte, né, dentro do pigmento, porque eu uso material, tudo descartável, não é barato, mas assim, não me onera em nada, de verdade. E aí foi aí que eu decidi fazer disso um projeto voluntário, né? Aí comecei com esse médico, que ele nem é brasileiro, e hoje eu nem sei se ele está aqui em São José. E aí tomou uma proporção maior do que eu imaginava, né? Não era a minha intenção também fazer disso, né, um palco e ficar, né? Tanto é que raramente eu coloco foto minha, assim, eu realizo e posto o trabalho em si, né? Porque o objetivo não é esse. O objetivo de eu aceitar quando me chamam para falar sobre isso é divulgar e mais mulheres
né, terem acesso. É só esse o meu objetivo. E aí hoje eu trabalho muito em parceria com um médico, o Dr. Luiz Henrique Moraes, né? Ele é bem conceituado e ele me indica muitas pacientes, assim, eu vejo dele, né, que para mim no caso é cliente. E esse projeto está em pé por conta dessa divulgação, inclusive, né, desse espaço que vocês estão me dando para eu poder falar sobre isso. Qual a importância deste projeto para a recuperação da autoestima da mulher? É muito importante, muito mesmo. Porque, assim, quando você fez a pergunta, eu já veio várias histórias. Segundo alguns dados estatísticos, assim, 90% das mulheres são abandonadas quando elas descobrem, né, quando elas são diagnosticadas com câncer de mama. Abandonadas pelos seus companheiros, né? Então, a pessoa, imagina, né, ela recebe a notícia, né, cada uma recebe a seu modo, né, mas não é uma notícia boa e, na maioria das vezes, elas são abandonadas. Então, você imagina como, nós somos mulheres, né, então você imagina como isso impacta, né, inclusive na sua recuperação, né, e após todo é um trajeto longo, né, dependendo da mulher, tem a químio, né, tem se retirar toda a mama, dependendo da anatomia, do caso, tem que colocar um expansor, depois coloca a prótese definitiva, tem a questão da simetrização também, que é alinhar as duas mamas. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano agora, pelo SUS, a simetrização é feita, antes não era considerado estética, então a mulher tinha que pagar por essa simetrização. Então, assim, é uma série de abalos ali que a mulher vem sofrendo. E a micropigmentação, ela é o ponto final, né? Ela vai olhar no espelho e ela vai se ver íntegra, ela vai se ver inteira novamente, né? Então, assim, é muito legal, assim, para mim, é muito gratificante. Quando eu termino um trabalho desse, assim, não tem comparação, mas, assim, sabe, são outros valores. Quando a pessoa termina uma tatuagem artística, ela tá preocupada com outra coisa, né? Ela tá preocupada se ficou bonito, se vai combinar com a roupa que ela vai colocar, com o estilo dela. Quando eu termino o trabalho dela, a mulher se olha no espelho, ela não tá preocupada com nada, ela tá... E assim, aí vem aquele abraço gostoso, sabe? É muito legal, continuo tendo o elo com essas mulheres, elas me dão um retorno, eu falo, olha, me conta, né, como é que você tá. Então, assim, é um outro propósito, assim. Então, é importante que o projeto continue, sim, importante que as mulheres conheçam, que não tenham receio, não é tatuagem, apesar que algumas fazem. Elas fazem a micropigmentação, aí elas se empoderam, falam assim, não, agora eu quero fazer uma tatuagem. A última que eu fiz, ela fez uma fênix aqui, ó. Então, assim, acontece também. Como funciona o processo de micropigmentação da auréola mamária? A princípio, o médico encaminha, né, pede para me procurar. Eu peço autorização por escrito do médico, porque é uma segurança para a pessoa e para mim, né, de que já não tem lesão nenhuma. Lesão que eu falo assim, às vezes tem uma casquinha ali que está cicatrizando ainda, não é legal você colocar a agulha, né, apesar de ser micro, de ser bem pequenininho, você vai machucar o que está machucado, não é legal. Então, né, uma formalidade ali da pessoa vir com laudo. Aí, no dia que a pessoa vem, eu já faço a avaliação e já faço a micropigmentação. Para ela não ter que ir, eu ter que olhar, depois ela volta. Às vezes vem mulheres de outras cidades, né, daqui da região do Vale do Paraíba. Veio de São Paulo, já atendi de Guarulhos. Então, assim, então ela vem, eu faço a avaliação, já está com laudo, eu já faço a micropigmentação, né? Normalmente é indolor. Né? Não uso nenhum tipo de anestésico, porque é proibido por lei você usar anestésico, né? Tanto na tatu... Qualquer procedimento estético, é só médico anestesista que tem autorização de usar
anestesia. Então, assim, por que é indolor? Porque normalmente aquela região, ela tem um termo médico que eles usam, que é a parestesia, né? Então, fica um pouco adormecido ali ainda, né? Então, assim, normalmente é indolor, né? Às vezes ela sente um pouquinho, mas é bem tranquilo, é bem diferente da tatu, que você sente o processo, não é que é muito dolorido, mas você, né, você tá fazendo em partes do corpo que não tem cicatriz, né? E aí eu faço o desenho da areola com uma caneta que dá para você apagar e, né, dimensionar conforme a anatomia da pessoa. E a pessoa olha, aprova aquele desenho e aí eu realizo o procedimento, né? Leva esse trabalho entre avaliação e execução entre 1 e 2 horas, né? Depende, porque às vezes é nos 2 seios, às vezes é em um só, né? E o papo rola também, a gente gosta de conversar, eu gosto de falar bastante e eu gosto de conversar e ter essa troca com as mulheres, então demora entre 1 e 2 horas. Né? Às vezes é necessário retoque, eu sempre peço que me dê esse retorno depois de 1 mês, mais ou menos 15 dias, 1 mês, para eu saber, porque cada organismo recebe o pigmento de uma maneira, né? Tem o tom da pele também, então assim, eu sempre peço para elas eu falo para me mandar uma foto só do seio, também para não fazer a pessoa vir até o estúdio, né? Ah, Tati, eu prefiro dar uma passada aí. Tudo bem, aí eu marco, a pessoa vai lá. Se for necessário, eu faço o retoque também. Quais são os pré-requisitos para ser atendido por meio do projeto Reviva? Eu só preciso que o médico, né, encaminhe. O pré-requisito eu atendo mulheres que fizeram mastectomia, que foram mastectomizadas. Não importa se foi total, se foi parcial, né, pelo projeto voluntário, né, que é gratuito, isso que eu faço, mulheres que tiveram câncer. Então é só esse o pré-requisito, que o médico libere, não tem nada a ver com classe social, não tem essa distinção, né, porque para mim não faz diferença, né? Se a mulher tem dinheiro ou não tem dinheiro, não é esse o meu propósito. O meu propósito é empoderar a mulher que passou por um processo doloroso aí de uma doença agressiva, né? Que mexe com muitas questões femininas. Então é só isso. Então se a pessoa precisar, ela só precisa entrar em contato com o médico e ver com ele se ela já pode fazer, né? Se ela puder fazer, só entrar em contato comigo. Em que local você realiza os atendimentos? Sempre no meu estúdio, né, de preferência. Mas eu vou falar sobre um que aconteceu fora, que foi uma experiência maravilhosa. Mas assim, normalmente eu atendo no meu estúdio, né, é um lugar que é mais reservado, é uma sala. E lá eu tenho todo o material, né, eu acho que para mim, assim, é mais fácil eu trabalhar dessa forma, eu não tenho que me deslocar para outro local para fazer. E é uma experiência para a pessoa também, né? É mais um passo que ela está dando. Ela saiu da casa dela, ela foi buscar, ela entrou no estúdio de tatuagem, né? Mesmo que ela não vá fazer uma tatuagem, tem várias questões ali que vai somando nessa superação, né? Então eu acho importante ela também fazer esse caminho aí para alcançar. E eu realizo lá, sim, dentro de acordo também com as normas da vigilância sanitária, né? Porque eu trabalho com material descartável, né? Então a margem de risco é muito menor, trabalhando dentro desse espaço que é preparado para isso. Existe algum momento em sua experiência com o projeto Reviva que tenha te marcado mais? Esse que eu quero falar, que foi uma experiência que eu vivi dentro do centro cirúrgico, a convite do médico Dr. Luiz Henrique Moraes. Eu posso falar o nome deles, porque eles autorizaram. Dr. Belmiro Siqueira e a doutora Melissa Quirino, né? Quem fez a cirurgia foi o Dr. Luiz Henrique e ele queria, numa nova proposta, para que a mulher não tivesse que esperar, né? Esse projeto dele está em andamento ainda, né? Mas ele
ele fez um vídeo, né, um documentário e apresentou num congresso agora, esse ano, se não me engano foi o mês passado, né, para quê? Para que a micropigmentação seja realizada dentro do centro cirúrgico, né, após a reconstrução, né, da mama, e aí eu fui e fiz dentro do centro cirúrgico. Então, assim, para mim, né, eu nunca ouvi nenhum relato no Brasil de que isso tenha acontecido, foi uma experiência completamente nova, né, até agradeço mesmo o convite do Dr. Luiz Henrique, porque para ele também foi algo muito ousado levar um profissional da tatuagem dentro dos maiores hospitais que tem aqui em São José dos Campos, e foi uma honra para mim fazer esse trabalho. Eu conhecia a pessoa depois, ela me procurou, foi muito emocionante, porque tenho questões minhas também, né? Nossa, eu tô dentro, aquela pressão, médicos, toda a equipe de enfermagem, um respeito que eu tive ali dentro também pelo trabalho deles, né? Porque normalmente já tinha entrado como paciente, né? Não para complementar um trabalho tão sério após uma cirurgia, né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Da minha parte, como é um projeto voluntário, a princípio não seria viável para mim dar continuidade nisso, porque eu dependo do término da cirurgia para eu realizar o trabalho, então eu disponibilizei o dia todo, mas assim, de verdade, foi uma experiência muito legal que me marcou e que eu nunca vou esquecer, né? Ainda mais por eu ter conhecido a pessoa, de eu ter tido essa troca depois. Né? E, inclusive, foi ela que fez uma tatuagem artística depois. Então, foi bem legal, assim. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Você acompanha o nosso programa pelo canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.